Boa noite, pessoal. Vamos dar início, então, ao capítulo 4 do livro De Anima, né? Psique em grego, ou em português, da alma. Rafa, você pode fazer a leitura, guiar a nossa leitura, por favor? Claro. Muito obrigado. A respeito da parte da alma pela qual a alma conhece e entende, seja ela separada ou não separada segundo a magnitude, mas apenas segundo o enunciado, deve-se examinar que diferença tem e de que maneira ocorre o pensar. Uhum. Ora, se o pensar é como perceber, ele seria, ou, em certo modo, de ser afetado pelo inteligível, ou alguma outra coisa desse tipo. Que É preciso. frase importante. Nós vamos continuar lendo depois discute. Vamos lá. É preciso, então, que esta parte da alma seja impassível, que seja capaz de receber a forma e seja em potência tal qual, mas não o próprio objeto. E que, assim como o perceptivo está para os objetos perceptíveis, do mesmo modo o intelecto está para inteligíveis. Há necessidade, então, já que ela pensa em tudo, de que seja sem mistura, como diz Anaxágoras, a fim de que domine, isto é, a fim de que tome conhecimento, pois a interferência de algo alheio impede e atrapalha, de modo que dele é tão pouco a outra natureza, senão esta, que é capaz. Logo, o assim chamado intelecto da alma, e chama de intelecto isto pelo qual a alma raciocina e supõe, não é atividade nenhum dos seres antes do pensar. Por isso, é razoável que tampouco ele seja misturado ao corpo. Do contrário, se tornaria alguma qualidade, ou frio ou quente. E haveria um órgão, tal como há para a parte perceptiva, mas efetivamente não há nenhum órgão. Na verdade, dizem bem aquele que afirma que a alma é o lugar das formas. Só que não é a alma inteira, mas a parte intelectiva e nem as formas em atualidade, e sim em potência. Bom. Sim, isso aqui é o Platão, né? Ele está defendendo, quando ele diz isso aqui no final, ele defende o Platão, né? As formas são uma parte, né? Não é a alma inteira, é a parte intelectível, né? Mas voltando lá ao começo, que eu acho bem importante, porque o começo ele coloca a atividade do pensar, né? Que a gente sempre diz que em grego o pensar é logos, né? Mas o pensar que ele está se referindo aqui é o nous, que é o intelecto, que é a parte pensante ativa humana, né? Que é o que muitas vezes a gente esquece, né? Que ele coloca aqui que se o pensar é como perceber, ele seria ou em certo ou um certo modo de ser afetado pelo inteligível, alguma coisa desse tipo. Isso aí é genial, pessoal. Isso é genial, porque o perceber, ele quando eu mudo o objeto da percepção, eu começo a pensar diferente. Meu intelecto muda, porque ele muda o seu objeto de percepção. Pessoal, isso aqui é a base de toda a psicologia. Isso aqui, essa frasezinha aqui. Pode imolar essa frasezinha aqui, porque ela é muito importante mesmo. Eu acho que essa frase aqui, ela vem sempre sendo, de algum jeito, digerida pela história da humanidade, pelo menos pela história dos psicólogos, de tempos em tempos, isso aqui vem sendo digerido de algum jeito. Porque tá muito relacionado mesmo percepção com o estado de pensamento. Está muito relacionado isso, né? Muito relacionado com isso. Isso aqui e eu acho essa outra parte que eu acho interessantíssima, assim como o perceptível está para os objetos perceptíveis, do mesmo modo o intelecto está para os inteligíveis. Quer dizer, a gente só percebe aquilo que pode ser percebido, né? De acordo com o intelecto que nós temos, para poder perceber. Quer dizer que a gente não consegue avançar de uma estratificação de pensamentos, a gente não consegue perceber que ela existe. Uma coisa está ao lado da outra, né?
Então, a gente tem que... Então, é bom, é prudente pensar que quando a gente... E isso é muito aristotélico, porque se você for ver, você tem a física e você tem a metafísica, né? Quer dizer, você sempre tem algo que está dando suporte para aquilo ali que não é material. Por mais que a gente tente dizer que é material, no fundo também não é material. Tem algo que é a própria ideia que perfaz aquilo ali, que faz aquilo ser aquilo que ele é. Então, essa ideia do perceber enquanto um estado físico, que a gente pode perceber pelos sentidos, por exemplo, está atrelado a isto também a intelecção. Quer dizer, uma parte, vamos chamar assim, espiritual, racional, né? Uma parte que a gente não vê, está ali, né? Porque isso é um problema também. Quando a gente fala... É difícil dizer isso, porque as pessoas sempre falam, a racionalidade. Sim, a racionalidade sempre foi para os gregos um elemento espiritual, muito profundo, muito importante, né? O Ocidente ele vem colocando a racionalidade apenas como órgão, como instrumento de pensar, né? Instrumento de manter as coisas numa certa lógica. Mas essa lógica, ela é uma lógica que o próprio Aristóteles diz, olha, a lógica... eu pego essa lógica muito da gramática, eu pego ela da gramática, da nossa forma de falar as coisas, né? Mas ela não é a única forma. Por quê? Porque ele não se deteve sobre todos os objetos do mundo, ele se deteve sobre alguns objetos e sobre a concatenação interna que esses objetos podem ter quando nós assumimos ele, nós damos ordenação para ele. Então, quer dizer que a ordenação humana é uma forma de pensar, não é única, né? Ela é extremamente importante, a ordenação, sem ela nós não podemos viver. Existe a realidade, ela estabelece, ela tem uma estrutura própria, isso está no Aristóteles também, essa estrutura própria da realidade, né? Nós só entendemos as coisas porque nós estamos dentro de uma estrutura própria da realidade, né? No entanto, e é isso que muitas vezes as pessoas criticaram o estruturalismo, né? As formas estruturalistas, né? Criticaram sem entender, né? E também o próprio estruturalismo também se equivocou nesse aspecto, né? Que não é uma estrutura totalmente fixa, totalmente pré-moldada, porque você não sabe tudo. Você não tem uma ideia total de todas as coisas. Você também está aqui, no tempo que você está aprendendo com as coisas, você está aprendendo a ser você mesmo. Então, sem uma coisa e sem a outra, não funciona a vida. Você tem que ter essa sensibilidade de entender que você também está entendendo o que a vida é, né? E não só o conhecimento das coisas porque foi dito na academia, que é assim e deu, acabou, né? Ainda tem a possibilidade de você ter de organizar isso do seu jeito, né? Fala, Rafa. Diga. Isso me faz pensar, estava até conversando com os amigos, nessa questão de meta-realidade, que é uma coisa que está acima da realidade, mas que talvez não seja perceptível para nós da forma que a gente vê. Mas ela está lá, ela não é uma pós-verdade, porque ela não é uma interpretação, ela não é uma coisa subjetiva. Ela é um certo mistério existencial. Eu acho que é por aí que a gente poderia pensar nisso que está falando, né? Sim. Ele fala assim do perceptível também, eu só vou perceber o que eu posso perceber. Além disso, não dá para perceber, mas não quer dizer que não exista. Exatamente. Esse é o ponto. Exatamente. Até porque está ali, você não está vendo que está ali, quer dizer, existe, mas você pode não estar no seu horizonte de possibilidade de existência. Não quer dizer que não existe, né? Mas isso, Rafa, isso é a metafísica. A metafísica é a tentativa de entender a realidade, sob o ponto de vista que só a matéria não dá conta de você entender a realidade, né? Só a relação entre a matéria, da lógica, aquela lógica do silogismo lógico aristotélico não é suficiente. É muito limitado, né? Você precisa de outras ferramentas para tentar captar isso, né? Aí que vem a metafísica, você falou meta-realidade, mas é isso mesmo, é a própria realidade. A realidade, ela está inteiramente dentro da metafísica. A gente só divide as coisas, Aristóteles só dividiu as coisas para uma mera organização, né? Uma mera organização, mas elas não estão de semelhantes ou estão de separadas, elas estão intrinsecamente reunidas, né? Isso é difícil a gente ver, né? Mas
Mas esse parágrafo aqui eu acho genial, pessoal, genial, genial. Isso aqui vai esbarrar lá na fenomenologia 2.500 anos depois, isso aqui, né? 2.200 anos depois, vai esbarrar na fenomenologia, né? Eu vou jogar esse parágrafo no nosso grupo de Aristóteles, do de psicanálise e do representologia, que vai casar muito bem com a representologia também. É um bom questionamento. É um bom levantamento. Eu acho esse parágrafo aqui genial, genial, genial. Genial, genial, genial. Isso aqui tinha que ser lido na minha opinião, nos cursos de filosofia, nos cursos de psicologia, de tudo. Tudo. E o próximo também vai ser pancada, hein? Como? O próximo vai ser pancada também. Ah, sim. Vamos lá, então, vamos para o próximo. Vamos. Que não são semelhantes à impassibilidade da parte perceptiva e da intelectiva. É evidente no caso dos órgãos sensoriais e da percepção sensível, pois a percepção sensível não é capaz de perceber após um objeto perceptível intenso, um som, por exemplo. Após som altíssimos, tampouco ver ou cheirar depois de cores e cheiros muito fortes. Mas o intelecto, quando pensa algo intensamente inteligível, nem por isso pensa menos ou mais fracos. Pelo contrário, pensa ainda melhor, pois a capacidade perceptiva não é sem corpo, ao passo que o intelecto é separado. Assim, quando o intelecto se torna cada um dos objetos inteligíveis, no sentido em que isso diz daqueles que têm a ciência em ato, e isso ocorre quando ele pode atuar por si mesmo, ainda nessas circunstâncias o intelecto está, de certo modo, em potência, embora não com ânsia de aprender ou descobrir. E agora ele mesmo é capaz de pensar a si próprio a pancada. Olha só que legal. Então, ele está dizendo uma coisa aqui que vai esbarrar lá na poética, né? Que é essa ideia de que um objeto intenso demais, ele nos impede de pensar, ele nos asfixia, né? E que o intelecto verdadeiramente ele não sente asfixia, ele tem o seu próprio fluxo, ele tem sua própria, ele não vai se asfixiar, ele não se asfixia por ele mesmo, ele segue o seu próprio fluxo, né? Quer dizer, também ele está falando aqui da ideia pensa ainda melhor, pelo contrário, né? O intelecto, quando pensa algo intensamente inteligível, nem por isso pensa menos ou mais fraco, menos os mais fracos. Pelo contrário, pensa ainda melhor, pois a capacidade perceptiva não é sem corpo, ao passo que o intelecto é separado. Né? Quer dizer, às vezes, a obstrução que se dá pelo corpo, pelo excesso, obstrui o intelecto. Né? E aí nós vamos cair lá na ideia da poética. Né? Aí nós vamos lá para a poética. A poética acaba sendo uma necessidade metodológica aristotélica, né? A necessidade metodológica, por Aristóteles, a poética. Na minha opinião, a poética fecha todo os grandes pontos do pensamento aristotélico. Na minha opinião, a poética fecha. Né? Mas isso aqui que ele está trazendo é muito importante, né? E quando esse intelecto, ele realmente ele consegue chegar nesse estado íntegro, ele realmente é capaz de pensar a si próprio. Então, quer dizer, os gregos estão se dando conta disso. Né? Por quê? Porque os gregos colocaram como a busca a harmonia. Né? Então, quando você tem a harmonia, né, você também chega no equilíbrio de todas as coisas. O equilíbrio de todas as coisas é elas chegarem a elas mesmas. Como o ser humano asfixiado demais, cheio de problema, tendo que pega lá o cara lá da pedra, né, tendo que sobreviver, tendo que caçar, tendo que fazer fogo, né, escapar de leão, né, ficava difícil. Agora o ser humano chegou num nível de civilização. Ele agora é capaz de pensar
a si próprio, ele é capaz de chegar na profundidade. E os gregos, nós sabemos que os gregos eles gostaram tanto disso que criaram várias formas para chegar nisso, não foram só os filósofos. Os filósofos foram uma forma, né? Você tem os oráculos, né? Você tem o teatro, que vai ser base da análise do Aristóteles, né? Você vai ter a própria poesia, né? A poesia homérica, que ela é dita como uma poesia muito antiga, muito, muito antiga, e de fato, certamente ela deve ser, mas ela passa a ser escrita nesse tempo aqui. Eles passam a escrever no grego ático nesse tempo, porque antes não existia esse grego que eles estão escrevendo aqui. Então, isso também é algo que é um velho novo que chega na sociedade ateniense, né? A gente não pode esquecer que esse caráter de resgate de um passado idílico também existia na sociedade deles, assim como existe na nossa, né? No passado era melhor, no passado era melhor, na sociedade dele também, né? Então, fala, Rafa. Agora, tem um ponto aqui que me chamou muito a atenção, que ele fala assim, né? Assim como o intelecto se torna cada um dos objetos inteligíveis, no sentido que se diz daquele que tem a ciência em ato. Uhum. Então, não é só teoria, não é só o que a gente entende que é só ficar especulando, Uhum. mas também é uma ciência em ato, é um fazer com uma consciência. Exatamente. Né? Ainda nessa circunstância, o intelecto está, de certo modo, em potência, embora não com ânsia de aprender ou descobrir. Eu acho que esse finalzinho aqui é um belo baita pensamento. E agora, ele mesmo é capaz de pensar a si próprio. Uhum. Esse seria uma reflexão, então, né? Pensar a si próprio seria um ato reflexivo. Sim. Isso é contemplação? Olha, é muito discutido se é a contemplação de fato, porque há uma perspectiva que vê como o pensamento é uma ação, portanto, ele é um movimento, né? E a contemplação, ela não chega a ser um movimento, ela é um estado de espírito, vamos chamar assim, um estado. A contemplação pode ser o resultado de pensar, fazer o movimento de pensar, você chega na contemplação, isso sim, né? Porque o movimento de pensar pode colocar o seu espírito nesse estado contemplativo, né? Mas nós temos que tomar cuidado, porque a ação, ela não é contemplativa, a ação em si, né? Ela é um movimento, uma kinesis, né? Poiesis, né? Estaria mais ligado à ideia de, propriamente dito, de ação, né? Uma poiesis. Mas, sim, o estado contemplativo, esse que a gente que é também algo que os gregos queriam também, né? Que era esse poder, você poder estar num nível de poder olhar para as coisas e entendê-las tais como elas são. Isso é um objetivo a se chegar, né? Por isso o sábio, por isso a administração pública, por isso os políticos, né? Por isso tanto entusiasmo dos gregos em tentarem chegar nesse ponto. A gente sabe que eles tinham muito entusiasmo, porque a gente tem hoje os registros dos hiponematas, que eram os cadernos que eles ficavam lá medindo as suas reflexões, né, olhando para dentro deles. Isso aí quem fala é o Perrador, né? O Perrador, naquele livro Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga, ele fala muito disso nesse livro, né? Infelizmente está esgotado esse livro, uma pena, mas é um livro formidável. Tentem ler esse livro, é muito legal esse livro. Então, esses hiponematas são registros dessas tentativas de se chegar nesse ponto de controle de si, né, de estar em si, né, que vinha justamente das filosofias mais orientais, que foi chegando lá na Grécia também, né. Então, eu já falei, eu acho para vocês, mas sempre é legal falar de novo, né, que o caminho do Phaedon, né? O caminho do Phaedon, que está no diálogo Phaedon, eles estão lembrando da Mesopotâmia ali, né? Eles estão falando da Mesopotâmia no Phaedon, né? Então tem que é o fim, né? É o Sócrates tomando cicuta, né?
portanto, chegando à felicidade, à alegria, né, por estar se despedindo desse corpo bem, estar se despedindo bem, né, ter feito a sua parte, né, está ligado a isso, né. Tem um termo para isso em grego também, que é uma das virtudes phronesis. Phronesis é É uma sabedoria, Fronese. Eu lembro que é um tipo phronesis, de. sabedoria prática. Tem um termo para Peraí, phronesis. É isso. deixa eu ver aqui já. Froneses é um conceito filosófico que significa Prudência. prática do discernimento. Isso. Sabedoria prática do discernimento. Isso. Prudência. Phronesis. Está ligado a isso. Está ligado a isso. Até vou anotar aqui. Só um pouquinho, deixa eu só ver aqui como é que está em grego. Ah, é um teta, não é um eta, teta. Pronto. Está muito ligado a isso, né? E por que é uma ciência? Porque é o conhecimento adequado, o conhecimento certo, não é a doxa, não é a opinião. Quando você sai da opinião, aí você chega na realidade, chega na aletheia. Né? O que é aletheia? Aquilo que não se pode ter letos, né? Aquilo que não se pode ter falsidade, ter engano, né? Aquilo que a gente não se engana, aquilo que não... Né? Então, sempre tem o A, é porque é negação, né? Então, aletos, virou aletheia. Né? Então, esse caminho aí é o caminho que os gregos acreditavam que era o bom caminho. É por isso a kalokagateia, kalokagatia, né? O bom, o belo e o verdadeiro como princípios, né? É bom repetir esse termo kalokagateia, porque é o termo que vocês vão encontrar em vários livros aí que falam sobre o ideal grego, né? O ideal grego de sociedade, né? De civilização que eles tinham nessa época. Né? É importante. E ideal este que vai ser levado para os romanos, depois vai ser levado vai chegar no cristianismo, né? Vai chegar na Europa de algum jeito também, né? Vai chegar até agora. Até agora nós falamos disso. Né? Vamos lá, então, vamos para o próximo parágrafo. Já que são coisas diversas, a magnitude é o que é ser para a magnitude, bem como a água é o que é o ser para a água. E assim ainda em diversos outros casos, embora não em todos, pois alguns são a mesma coisa. Discerne-se a carne e o que é ser para a carne, ou bem por outra capacidade da alma, ou pela mesma disposta de outro modo. Pois a carne não é sem matéria, mas antes é como adunco, isto nisto. É pela capacidade perceptiva, por conseguinte, que se discerne o quente e o frio, bem como aquilo de que a carne constitui uma certa razão. Mas é por outra capacidade, ou separada, ou com uma linha dobrada, dispõe de si mesmo quando estendida, que se discerne o que é ser para a carne. Isso aqui leva a gente a muitas considerações, né? Porque a carne não tem consciência do que é ser carne, ela simplesmente é, né? Então, para esse nível de indagação, é o limite do pensamento aristotélico, entende? Depois disso é que se foi examinar lá na Idade Média que o ser humano, e alguns seres, além dos seres humanos, têm essa capacidade de interiorização de si mesmos que leva a outras atribuições sobre o pensamento sobre o que é ser carne, né? Que uma carne por si só não tem. Ela é e ponto. Mas nós não, nós podemos, nós vamos, nos é exigido por sermos seres humanos uma reflexão mais profunda sobre isto, né? Então, mas isso guarda-se para o pensamento medievo, né? Para a escolástica inglesa,
que vai se dedicar a isso, né? Vamos lá, próximo. Temos coisas boas ainda por vir. Voltando, vamos lá. Vamos lá. É do mesmo modo no caso daquilo que é por abstração. O resto é como adunco, pois existe no contínuo. Mas se são diversos o reto e o que é ser para reto, outro é o que é o ser, o que é. Que esse seja díade. Discerne-se, então, ou por uma parte diversa, ou por uma mesma disposta de outro modo. Em geral, então, assim como as coisas que são separadas da matéria, do mesmo modo, são aquelas concernentes ao intelecto. Muito bem, exatamente. Né? Por isso que o intelecto é tão complexo, né? Porque ele sempre nos é capaz de fazer uma reflexão sobre a matéria, né? Seus estados, sua descontinuidade, suas diferenças, né? As análises que nós podemos fazer com o intelecto. E ele leva, então, ao aperfeiçoamento da própria matéria, impreterivelmente, né? Porque depois que a gente pensa, aquela matéria não é mais ela, somente ela é a matéria mais o pensamento sobre ela. Isso é de uma riqueza profunda para o ser humano, né? É o que faz o ser humano criar metáfora, é o que faz o ser humano criar símbolo, é o que faz o ser humano criar religião, né? É o que faz o ser humano buscar o transcendente a ele mesmo. Essa consciência é muito importante para o ser humano, né? Por mais básico que seja um parágrafo do Aristóteles, nós já temos tanta coisa ali, né? Tanta coisa. E também eu queria fazer aqui um adendo também, Sim. essa questão do adunco, né? Isto nisto. Nisto. Eu achei isso muito interessante, porque aquilo só pode ser aquilo, né? É uma coisa que eu achei muito interessante isso. De algum jeito, isso também é meio metafísico, não? Sim. Meio muito. Tem metafísica aqui, óbvio. Tem metafísica, né? Só que você vê como o Aristóteles sabia escrever bem, porque ele é comedido ao entrar nisso, ele não se entusiasma nisso aqui. Sim. Ele é bem comedido. Então, a volta a essa ideia do que é o ser da coisa que ele vai discutir na metafísica bem detalhadamente, bem aprofundadamente, né? Mas nisto, né, é uma forma resumida de dizer que existe, que a matéria é apenas a parte pequena disso tudo, né? Que é algo que a metáfora lá do cristianismo também, é difícil não falar do cristianismo, porque tem muito do mundo grego no cristianismo, muito. Porque a Bíblia foi escrita em grego, né? Que é aquela metáfora de Cristo, né? Cristo, quando é perguntado aos discípulos, né? Pergunta a ele, qual é o reino dos céus? O reino dos céus é a semente de mostarda, porque é a menor de todas as sementes que dá luz à maior de todas as árvores, né? Então, quando ele fala a menor de todas as sementes, né? A matéria pequenininha, mas que dá uma árvore gigantesca, cheia de vida, né? Então, a gente sempre olha para o mundo do céus, como algo diáfano e cheio de vida, mesmo que a gente não veja essa vida. Mas, mas todas as ideias que nos percorrem são cheias de vida, né? A gente sabe hoje que os axiônios, as sinapses nervosas, elas são correntes elétricas passando pelo nosso cérebro, né? Então, isso, pelo menos para nós mesmos, nos dá uma ideia de que estamos fazendo algo completamente novo, inovador, diferente. Então, essa sensação né, de eletricidade, de energeia, que vinha lá do próprio Aristóteles, né? E uma coisa que está se formando ali, né? Então, isso é difícil mesmo a gente poder determinar, né? Então, não dá para dizer que é só matéria, porque toda a capacidade que essa sinapse nervosa que cria de imagem, né, é algo inacreditável, né? É algo muito além do próprio feixe elétrico. No entanto, essa montagem toda, ela é perfeita, né? Ela
nos dá a ideia de nós mesmos. É capaz de nos dar a ideia sobre nós mesmos também, né? Se a gente for olhar para essas sinapses, pensando no acontecimento da consciência, que eu acho que por Aristóteles, no fundo, também é uma pitiquinha, assim, é uma coisinha bem pequenininha também, né? Porque o intelecto ainda é a parte que a gente entende dessas coisas todas. Ele não diz qual é o fim disso, né? Ele não chegou no telos, no fim, né? Ele acredita que tem um fim, porque toda matéria tem um fim, mas esse outro mundo, essa metafísica, essa coisa que está perto da física, nem ele tinha resposta sobre isso. Então tem uma limitação aí, né? Uma limitação que a gente não sabe bem o limite, né? O ser humano chegou muito depois da criação, né, das coisas, muito depois, né? Então isso também é interessante pensar no que o Aristóteles não falou também, né? Não foi tão longe, né, nas especulações dele, né? Fala, Rafa. Bom, ele também não fugiu daquele outro parágrafo, né, dos objetos perceptíveis. Ele não conseguiu fugir das próprias regras dele, né? Não. Ele já estava ciente disso bom, ele percebeu isso, é aquele, igual a gente falou da flor, lembra? Do girassol, que ele não percebeu que as flores que giram, não percebeu. Então ele também estava limitado dentro da... Isso, ele não percebeu que as flores se inclinam para o sol, né? Algumas plantas se inclinam para o sol, sim. Fala, Carla. Eu estou escutando vocês, eu estou lembrando assim, ó, o Aristóteles, todo momento, ele trabalha e explora muito na gente essa metacognição, né? Todo momento faz a gente transbordar mais, né? Que é algo impressionante isso aí. É impressionante. É impressionante. Por isso que eu acho que o mundo ocidental é muito devedor do Aristóteles, né? Porque uma parte do mundo ocidental não pegou o Aristóteles e desenvolveu a ciência, né? Aí tem uma parte dos filósofos que briga com isso muito, né? Por que briga com a ciência? Porque aí esqueceu todo o resto, né? Todo o resto da intelecção, das possibilidades de pensar as coisas, né? Dessas potências que as coisas têm, né? Então, você só vai pegar a lógica de Aristóteles para fazer ciência, né? Tem uma parte dos filósofos que ficaram pé da vida com a ciência por causa disso, porque só pegaram uma delimitação pequena do trabalho de Aristóteles, né? E aí fizeram um giro materialista, né? Que foi, vamos pegar apenas das 4 causas aristotélicas, vamos trabalhar só com a finalidade e a matéria, né? As outras todas, dane-se, que é a forma e o grau implícito do sentido, né? Que é a causa... Eu esqueço o nome da causa, é a quarta causa, a causa intente, a causa intencional, né? A formal e a intencional eles jogaram fora, mas ficaram com a material e a final, né? É o que dá o sentido de pragmática, né? Da ciência ser prática, né? Pragmática. Fala. E acabou ficando um recorte muito limitado, né? Sim, a ciência só fecha com isso, né? Ela só fecha com essas 2 causas, com a material e a final. Entendeu? Isso está lá no artigo do Ockham, que é Ciência e Verdade, se não me engano, é esse o trabalho do Ockham. Fala sobre isso. Deixa eu ver o nome do artigo, eu esqueci, ele fala sobre isso. Cadê aqui? Peraí. Está no fim aqui, peraí. Acho que esse aqui, Noção do Conhecimento ou Ciência, é isso. Esse trabalho do Ockham que ele fala desse ponto. Noção de conhecimento ou ciência. Isso. É um escolho muito breve dele, mas ele discute esse ponto e aí a ciência toda entra
Por isso que o Ockham ele acaba sendo um divisor de águas, né? É um dos pais da ciência moderna, porque ele define ciência por essas duas causas aristotélicas, né? Que é a matéria e a finalidade. Aí tem lá, porque que ele defende, não vou me estender aqui, mas tem lá a defesa dele, né? As duas causas. Vamos a seguir? Adiante. Uhum. Se, como diz Anaxágoras, o intelecto é simples, impassível, e nada tem em comum com nada, alguém poderia questionar então, como o intelecto pensará, se pensar é ser de algum modo afetado? Pois é na medida em que algo comum subsiste em duas coisas, que uma parece fazer e a outra sofrer. Além disso, seria o próprio intelecto um objeto inteligível? Pois ou subsistirá o intelecto nas outras coisas. Se não é por outro que ele próprio se faz inteligível, e se o inteligível é uno, quanto à forma, ou haverá algo misturado e que o faz inteligível tal como o resto? Olha os questionamentos dele. Como o intelecto pensará se pensar é ser de algum modo afetado? Né? Quer dizer que a afetação não impossibilita o pensar? Né? Não é isto. Né? É que o intelecto se dirige àquilo que é de difícil entendimento. Né? Ele tem de se deter sobre aquilo que é de difícil entendimento. Né? Então, é claro, aqui ele está citando o Anaxágoras, né? Que não fez essas perguntas que ele fez. Ele próprio Aristóteles não fez. Né? O próximo parágrafo é bem importante. Ó. Tem uma ideia muito importante no pensamento aristotélico. Então, vamos lá, então. Ou então aceita-se o que anteriormente foi distinguido como ser afetado segundo algo comum, e que o intelecto é, de certa maneira, impotência os objetos inteligíveis. Mas antes de pensar nada é em atualidade. E impotência é assim como uma tabuleta, em que nada subsiste atualmente escrito, e é precisamente isto que ocorre no caso do intelecto. Ele é próprio, é inteligível, tal como os objetos inteligíveis. Pois no tocante ao que é sem matéria, o que pensa é o mesmo que é pensado. E, de fato, a ciência teórica e o assim cognoscível são o mesmo. Mas é preciso ainda examinar a causa e nem sempre pensar-se. E no caso dos objetos que têm matéria, cada um dos inteligíveis existe somente em potência, de modo que neles não subsistirá intelecto, pois o intelecto de coisas desse tipo é uma capacidade sem matéria, mas o intelecto, por sua vez, o inteligível, subsistirá. Uma capacidade sem matéria, interessante, né? Inteligível subsistirá. Então, aqui, ó, nesse parágrafo, vocês têm por que ele entende o intelecto como uma tábula rasa, né? A tabuleta que nada subsiste atualmente escrito, como uma, né? Uma metáfora. Né? E é precisamente isto que ocorre no intelecto. Quer dizer, o ser humano ele vai pensando as coisas e isso vai tornando-se, então, o manancial de experiências que perfazem ele, mas nasce, em princípio, sem nada. Né? Sem nada. A gente vai colocando ali experiências que vão sendo pensadas. Né? Nesse sentido, Aristóteles está bem certo, porque, de fato, durante a vida, todos podem ter a mesma capacidade de pensar, né? Bastando ter o mesmo raciocínio, né? Concordando com o mesmo raciocínio. Né? Aí você vai pensando, você vai adquirindo com esse pensamento uma experiência sobre aquilo que lhe foi dado, que é
que é o que os filósofos fazem, eles discutem, conversam, né? Pensam, né? É o que se faz numa terapia, se faz uma obra de arte, você sente, você muda a sua percepção sobre aquilo, né? A verdadeira obra de arte, aquela que nos toca no nosso âmago, né? Nos faz olhar a experiência, né? A experiência é algo disto, né? Algo que o intelecto está sempre, o tempo todo, pode pensar, né? Pode fazer uso para aprimorá-lo, né? Melhorá-lo, né? Questões, dúvidas? Eu acho que essa questão é uma capacidade sem matéria, me chama muito a atenção, né? Porque, assim, de certo modo, também a alma, ela é ligada ao corpo. É, E ela precisa estar dentro de um corpo também, para precisa, que tenha essa capacidade intelectiva. precisa. Então, eu me pergunto, isso daí, será que é dessa forma mesmo? É, é. Que curioso isso, porque uma das grandes discussões que nós estamos tendo hoje, agora no século XX, talvez no XXI, nós talvez possamos discutir isso, é se de fato a gente vai conseguir ter um intelecto sem corpo, né? Se a gente vai conseguir criar um homem artificial, um experimento sobre a consciência artificialmente, né? Todos estão indicando que sim. O Marx Solves mesmo, ele diz os passos do experimento para chegar num ser consciente que não é humano, mas que é consciente, né? Ele aponta todos os pontinhos ali, o Marx Solves, do que se deve fazer num experimento assim, que é possível fazer, né? Então, pode ser que a matéria que ele está querendo se referir, aí eu colocaria uma questão, tá, a matéria humana ou outra matéria pode ser feita? Agora, sem a matéria, realmente é uma dúvida bem filosófica. A gente não sabe se sem qualquer tipo de matéria o intelecto persistiria, né? A gente não tem essa certeza clara se sem o intelecto essa ideia existiria. Teologicamente, sim. Se nós fôssemos pensar por uma perspectiva deísta, né, monoteísta, sim. Então, há um intelecto, por quê? Porque há um Deus criador que criou as coisas, então, essa criação dessa inteligência que está aí há mais tempo criando, ela logo nos imputou essa inteligência também, uma partezinha dessa inteligência, uma micropartezinha dessa inteligência, portanto, se nós somos capazes de entender esse processo de criação, né, porque é a justa medida de que exista essa inteligência fora da matéria, né? Por isso que, na Idade Média, eles usavam Aristóteles para provar o monoteísmo. Por isso aqui, esse comentário aqui, uma capacidade sem matéria, né? É bem colocado, Rafa, né? Bem colocado, muito bem colocado, né? Mas é um questionamento bom. A gente não sabe se realmente sem matéria a gente existe intelecto, né? E até também, a definição de matéria também, ela muda também. Porque, assim, é igual você bem colocou também. O que ele quer dizer? Será que existe um outro tipo de matéria que não a matéria conhecida? Por exemplo, assim, quando a gente pensa em imaterial, em algo que é imaterial, tipo uma virtude, ela é imaterial. Só que ela é material em alguns aspectos, talvez, pensando em matéria comum, assim, né? Talvez eu não sei como explicar, mas eu não sei, talvez eu tô dando uma especulada aqui, né? Tô dando umas cutucadas aqui, mas talvez seja também isso. Talvez não seja uma matéria, não seja a palavra certa, não é como ele coloca aqui, mas sem matéria. Talvez seja no sentido de sem matéria conhecida. É, aristotelicamente falando, faz sentido, sem matéria conhecida, sim. Pode ser que haja uma matéria. Mas também existe uma coisa que não é material, mas existe por um meio material, que é o relato das pessoas sobre o que são essas experiências, o que vem da tradição, né?
o que faz a nossa cabeça com esses relatos, né? Então, quer dizer, o meio material está lá, sempre de algum jeito implicado para que haja esse anteparo intelectual, esse anteparo de fazer-se sentido sempre com uma matéria diferente, né? Então, essa coisa que era, como a gente pode dizer, essa coisa sensível, né? A gente vai dizer, matéria, então quer dizer que a frequência da minha voz chega lá no seu ouvido, logo fez a coisa acontecer, né? Fez o clean para esse sentido que está que é envolvido na matéria acontecer, né? Então, teremos de pensar nesse sentido. Não fala, Rafa, pergunta. Diga. Aí essa questão me lembrou agora, me remeteu assim, tá. Mas lembra quando lá na República de Platão, ele fala daquela questão do rio Air, lembra? Aquela questão da reminiscência, lá reminiscência, Sim. das filmes das reminiscências. Sim. Mas será que não seria nesse sentido que ele está falando? No sentido de que, a gente tem a capacidade perceptiva, intelectiva e tal, bonitinha, a alma, mas de algum jeito há essa imaterialidade, mas a gente vai buscando ela pela alma, vai tocando ela pela alma, pela razão, pela ciência em ato, ou coisa desse tipo. Eu acho que pode ser nesse sentido também, que elas não existem na matéria, assim, nessa matéria, mas elas têm como uma idealização, que ele fala das formas, lembra do outro parágrafo? Não sei, estou viajando. Não, é uma boa provocação. Mas o que é interessante nessa sua provocação é que a reminiscência, olha que legal isso, a teoria da reminiscência do Platão você desperta, então, para aquilo que é o profundo, né? É bem gnóstico Platão nesse aspecto. E o Aristóteles diz uma coisa um pouquinho diferente disso. Ele vai dizer, não é que você desperte para aquilo que está esquecido lá no mundo das formas, é que você vai levando a matéria para um aperfeiçoamento que não está dado no mundo das formas. Ainda não está dado, não está terminado. O que é, enfim, nós vamos chegar em algum lugar, nós não sabemos que lugar é. Entendeu? Nós vamos aperfeiçoando isso, mas o fim, essa forma terminal, você não sabe o que ela é. Entende? Você chega nela, mas você não sabe o que ela é antes de você chegar nela. E o Platão diz o contrário. Não, a matéria é um problema, por isso você deve pensar apenas. Então, somente pensar. Aristóteles usa a matéria para pensar. Entende? Ele faz isso com a matéria. Ele pega a matéria para aperfeiçoá-la, usando cada vez mais o pensamento para abstração que leva a uma complexidade maior do ser, em vida, né? Não no fora da vida, que é algo que o Platão era devedor, né? Quer dizer que aqui somos todos marginais, porque o mundo das formas é o centro, é onde nós devemos ir. O Aristóteles diz, opa, não, se você está aqui é para você aperfeiçoar a matéria, tornar a matéria tecne, né? E aí isso leva você para aquele estado. Então, isso é bem aristotélico, esse ponto é aristotélico, né? E ele difere do Platão nesse ponto, quer dizer, que é uma necessidade, sim, da matéria, ela não subsistirá sozinha, aristotelicamente, pelo ponto que a gente está vendo aqui, né? Mas ele realmente coloca aqui uma capacidade sem matéria, né? Mas então, né, só tentando, vamos aproveitar, já vamos especular mais um pouco. Tá legal, né? Tá legal. Acho que estamos indo por aí. Estamos fazendo nosso serviço de tentar entender esse trem tudo aí. Sim. Mas aí eu penso assim também. Também tem aquela coisa que o Ética Nicômaco, acho que o Aristóteles fala, que eu esqueci o nome, que as coisas têm um sentido próprio. Esqueci o nome agora. Uhum.
Ah, não lembrei. Como é que chama? Ele As fala coisas isso. têm um sentido próprio. Que as coisas têm meio que um sentido já, meio que indo numa direção. Ai, Ah, é. O nome disso é a eudaimonia? e eu não, a da harmonia é a felicidade, no sentido de Isso. felicidade, né? Não, mas é um outro sentido que ele dá, como as coisas já estivessem indo para uma certa direção. Pera, deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver. Nossa. Eu não me lembro do termo em grego, mas Ele fala alguma coisa. Teleologia. teleologia, isso. Isso, teleologia. As coisas vão para um bem. Elas vão para o bem, elas Vão devem. para um bem. Isso. Então, nesse sentido, fica muito mais claro esse parágrafo. É. Porque aí você tem uma capacidade sem matéria. Porque quando ele está falando capacidade é porque está em potência também. Uhum. Não está em ato. É potência. Entendeu? Então, acho que ele está falando nesse sentido também, que ele ia complementar na época de Nicômaco. Vamos fazer um exercício aqui também. Hum, Nós podemos pensar num elefante cor-de-rosa voando, uhum, voador, tá? Esse pensamento desse ser aqui, ele é uma potência que uhum, não existe. uhum. Nesse sentido, ele não tem matéria. Sim. Entendeu? Uhum, Temos aqui a resposta para isso. sim, Pensamos em coisas que não têm matéria. sim, Pensamos sim. num ser que não existe, um elefante Sim. voador, uma quimera, como eles chamam. Uhum, Né? Nós podemos fazer isso, entende? Não há matéria para isso, nós pensamos. Né? uhum. Então, quer dizer, o nosso intelecto pode fazer coisas que nos confundem. Isso que explica um pouco o parágrafo anterior, né? Sim, Que o excesso de barulho impede que se pense, sim. né? Mas também pode fazer com que pensemos errado, de forma equivocada, pelo excesso. No Uhum, caso do teatro, havia um excesso de emoções, uhum, né? Que obstacularizavam o bom julgamento para a política, né? Esse excesso de emoções que as peças gregas possuem e acabam entrando em dilemas morais, logicamente, né? Impedem as decisões adequadas, né? Para você chegar na arrogância dos reis, né? Você chega na precariedade da inteligência. Então, são todos seres que têm uma inteligência meio desajustada, né? Eles são quase figuras pós-modernas, esses reis gregos ali, eles acham que podem fazer o que eles querem e está valendo, né? Só que existem delimitações que são as próprias tradições humanas. Estão dizendo, olha, diante das tradições vocês não podem fazer nada. Vocês estão, né, o juízo dos deuses é mais forte, né? Por isso que sempre há a tragédia é isso. Você chegou no limite do juízo do juízo dos deuses, né? Você chega no limite da tradição. O rei ele vai até lá, né? O déspota ele vai até o limite da tradição. E a tradição diz aqui você não passa, né? Então é bem interessante. É um problema humano também, né? É o ser humano querendo ir para além. Ele pode pensar naquilo, só que ele acaba fazendo aquilo. Ele não, ele pode pensar, mas não deveria fazer. Ele pode pensar, mas não deveria fazer. Né? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele vai lá e come, né? Não despose a sua mãe e mate seu pai. Ele vai lá e faz exatamente isso, né? Quer dizer, para nós ocidentais é um recado sobre os limites da nossa própria mente. Mas para os gregos era um limite bem pesado eles olharem que isso de fato aconteceu em algum momento da história deles, né? Reis que fizeram coisas perversas, que eram eles também ali, de certa forma. Quer dizer, o homem
extrapolando os limites da natureza dele. A híbris, né, a loucura é isso, é quando você extrapola. Ele não fala aqui da híbris, né, o Aristóteles, mas existe esse elemento de exasperação, de excesso, né, que é algo que é trágico também, porque não é aconselhado que o homem chegue aí, nesse momento da híbris. Ele se perde, ele perde o que é racional do que é do nível da discernibilidade do que ele tem ele tem dentro dele. Ele confunde esses dois níveis, né? E aí por isso enlouquece. Mas isso é um problema posterior, né? Colocado. Mas é um bom problema, sim. É um bom problema. Se é a matéria ou não é matéria. O que matéria é também. Mas acabamos de ver que podemos pensar em coisas que não precisam de matéria. Um elefante com asas. Né? Podemos fazer isso muito. É isso. Adiante. Mais um? Vamos lá, então. Vamos mais um parágrafinho. É o capítulo 5, né? São só dois só. Você quer terminar os dois? Vamos. São só dois. Dois o quê? 2 parágrafos. Vamos terminar. Vamos terminar o capítulo 5. Fazer então os dois, então. Vamos terminar o capítulo 5. Aí fica o 6º para a próxima. Isso. Perfeito? Vamos lá, hein? Vamos lá. E assim, tal como em toda a natureza há, por um lado, algo que é matéria para cada gênero. E isso é o que em potência todas as coisas. E, por outro, algo diverso, que é a causa e fator produtivo, por produzir tudo, com uma técnica em relação à matéria que modifica. É necessário também, na alma, ocorram tais diferenças. E tal é o intelecto de um lado, por tornar-se todas as coisas, e de outro, por produzir todas as coisas como uma certa disposição. Por exemplo, como a luz. Pois, de certo modo, a luz faz de cores em potência, cores em atividade. E esse intelecto é separado, impassível e sem mistura, sendo por substância a atividade. Uhum. Continuo? Sim. Sim. Pois o agente é sempre mais valioso do que o paciente, e o princípio é mais valioso do que a matéria. E a ciência em atividade é o mesmo que seu objeto, ao passo que a ciência em potência é temporalmente anterior em cada indivíduo, embora em geral nem mesmo quanto ao tempo seja anterior, pois não é o caso de que ora pensa, ora não pensa. Somente isso, quando separado, é propriamente o que é, e somente isto é imortal e eterno. Mas não nos lembramos, porque isso é impassível, ao passo que o intelecto passível de ser afetado é perecível. E sem isso, nada se pensa. Que genial. Né? Você vê aqui, né? O princípio é mais valioso do que a matéria, né? Por quê? Porque é pelo princípio que você pode mudar a matéria, mudar o rumo das coisas. Né? Quer dizer, o intelecto muda o princípio, muda as coisas, né? Muda a matéria no final. Quer dizer, pelo intelecto, você traz contentamento à matéria, você aperfeiçoa a matéria. Você não poderia fazer isso só pela matéria, você precisaria do intelecto. Né? Esse é o ponto que toda a ciência aí é o engraçado da história. Toda a ciência vai dizer, mas isso é a ciência faz isso. Sim, a ciência faz isso. Mas aí você também não vai mais levar em consideração o sentido, o princípio, né? Então, e é isso que é a briga com a filosofia, né? A filosofia ela precisa levar em conta o sentido, o que aquilo ali, de fato, está relacionado com a vida humana, né? Não só porque você segue uma regra lógica. Esse é o ponto, é o ponto de toda a filosofia, né? É a busca de um sentido. Um sentido maior do que apenas
a relação racional entre as coisas, né? Aquela pergunta excelente, né? Que é o tempo, né? Você aponta o relógio, ali está o tempo. Não, o tempo não está ali, meu amigo. Ali você está vendo só a passagem do tempo. De um tempo. Né? Se você olha para a estrela, está em outro tempo. Se olha para você, dentro de você, o tempo pode passar de várias formas absolutamente diferentes. Né? Absolutamente, porque existe uma questão que é a subjetividade humana que muda essa ideia do tempo. Mas o tempo, objetivamente, é um relógio. Um tipo de tempo. Né? Um tipo de tempo. Enfim, esses experimentos todos foram muito realizados e muito feitos no início do século XX. Né? Muito no início do século XX, os experimentos foram feitos. Pessoal, acho que era isso. Perfeito. Vamos para o capítulo 6, nosso próximo encontro. Perfeito. Tranquilo. Muito obrigado. Obrigado, gente. Até mais. Até a próxima. Um abraço. Boa semana. Abraço. Tchau. Semana. Tchau.